eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu trabalhava em borracharia. Depois eu trabalhei numa pizzaria. Depois eu trabalhei numa lanchonete. Depois eu fiz animação infantil. Depois eu fiz um monte de bico. Com 9 anos. A minha mãe começou a trabalhar com 7 anos de idade. E eu vi um vídeo numa plataforma que falava assim: garoto mostra como ganhar dinheiro honestamente. Sei do que você tá Isso me falando. ensandeceu, porque eu vi esse vídeo e eu fiquei assim, cara, onde é que tem honestidade nisso, cara? Honestidade não pode ser dialogada com experiência como essa. Isso é uma criança que tá dentro de um shopping, toda esgulepada, com a roupa toda rasgada, tentando conseguir dinheiro para garantir a subsistência básica. Onde é que tem honestidade nisso, cara? Nossa, mas eu fiquei ensandecido com isso, que eu falei assim, olha só, não há possibilidade de honestidade, a honestidade não dialoga com experiência como essa, porque isso é uma criança. E aí eu começo a analisar sobre de que maneira a psicopolítica liberal é incorporada à subjetividade que é produzida pela falta. Porque para o Foucault, o poder, Michel Foucault, Jair Punir, o poder é disciplinar. Então o poder é incorporado pelo corpo. E ele corrobora também com a Judith Butler, porque na verdade a Judith Butler, não é que ele corrobora com ela, mas ela incorpora a concepção disciplinar de Foucault para compreender o que é a norma social e a estabilização dela, pela performatividade. Então, ele é disciplinar por quê? Porque ele dialoga com o corpo. E ele é performado por quê? Porque ele dialoga com o corpo e pela repetição. Então, o sujeito incorpora essa noção, que era um poder soberano de mortificação, uma biopolítica de morte, que inicia em Malthus. Olha só, isso foi ciência em algum momento. Entendeu? Isso foi ciência em algum momento. Inclusive, eu publiquei um vídeo nos stories que eu disse assim, eu não sei por que pessoas não procuram artigos, tarará, para ler, e depois, no meio do vídeo eu pensei assim, eita, pera, porque a ciência também já serviu, já esteve a serviço do mal. Olha, isso foi ciência em algum momento. Malthus entendia que é onde nasce a biopolítica. Malthus entendia que se a gente quisesse, parece uma piada, mas não é. Teoria malthusiana, vocês podem procurar. Se a gente quisesse, higienismo social, é quando nasce. Se a gente quisesse, como que a gente vai resolver o problema da pobreza? Enviando todos os pobres para a guerra, porque eles morrem. Isso foi ciência. Isso foi ciência. Ciência. Então, é quando nasce a biopolítica. Aí o Foucault entende que a biopolítica passa, então, isso era um poder de mortificação, legitimado pela metodologia científica. Legitimado. Então, Foucault passa a compreender que esse poder de mortificação parte de um soberano em detrimento a uma população e um poder de morte. Só que se transmuta ao poder disciplinar. Para o Byung-Chul Han, não. E para o Byung-Chul Han, inclusive, nessa obra aqui, eu acho super interessante, que eu acho que ele fala assim, que é um jeito de você não descredibilizar o autor, porque não dá Michel Foucault, né? Então, o Byung-Chul Han fala assim, gente, se o Foucault tivesse vivo, para não dizer assim, gente, Foucault tá equivocado, ok, houve um equívoco aqui. Ele fala assim, se o Foucault tivesse vivo, talvez ele reconfiguraria a sua noção de biopolítica. Talvez. Porque na palestra que ele faz no Colégio de France, que é um livro da microfísica do poder, por exemplo, que é um conceito que eu adoro, ele já não fala mais da biopolítica, mas ele fala da microfísica do poder, são as relações cifradas. Então, para o Byung-Chul Han, esse poder disciplinar ele passa a ser incorporado, transformado e acessado pela psique. Então, deixa de ser um poder que é incorporado pelo corpo, performado pelo corpo, mas pela mente. E aí é a psicopolítica social liberal, que acessa a psique, que é o que produz a compreensão. E essa produção é traduzida em especial nas camadas pobres pela falta, pela escassez. Então, quando esse menino que está dentro do shopping pedindo dinheiro, esse garoto está pedindo dinheiro para subsistir, ele não reconhece uma lógica estrutural que impossibilita ele do acesso, mas ele reconhece em si a falta. Falta em mim. Não é a estrutura que não me possibilita o básico. Eu é que sou faltoso. Inclusive o Byung-Chul Han, porque eu preciso dialogar melhor isso. Porque eu não sei se eu entendo muito bem o que ele falou, e se eu entendo, eu não sei se eu concordo. Para o Byung-Chul Han, o pós-estruturalismo apresenta a necessidade de uma nova concepção para compreender as relações de poder entre classes. Por quê? A arena de disputa já não está mais no limiar entre essas duas classes, mas está produzida pela psique. Porque você não precisa do seu chefe dizendo que você tem que produzir. Se você não produzir o suficiente, no outro dia você acorda triste. Se você não fizer o suficiente para ter um futuro melhor, no outro dia você está triste. Você sente que você não é digno. E eu falo isso porque eu sou assim. Se eu começo a trabalhar às 8 da manhã, eu paro de trabalhar às 2 ou 3 da tarde, eu vou direto para academia e tomando cafeína para ir para academia, para poder treinar.
Porque se eu não treinar, eu fico triste. Quando eu volto para casa, eu vou estudar. E eu estudo até pelo menos às 5h40. Faço minha comida e vou para o trabalho de novo e volto 10 horas. Se eu não for para academia, se eu não estudar, se eu não trabalhar bem, eu me sinto um merda. Porque eu sinto que eu não estou fazendo o suficiente para o meu futuro. Então, a arena de disputa, que era entre classes e pela dominação de classe, ela passa a se reconfigurar, porque acessa a psique. E é um poder produzido por uma psicopolítica liberal. De que modo? A disputa não está entre classes, a disputa está dentro de você. Se você não produzir, você vai ser infeliz. Excelente. Se você não produzir, você não vai conseguir. Então está aqui, tá nessa obra. Mas é claro, eu preciso dialogar melhor essa obra porque eu não terminei de ler. Porque ainda assim eu acredito que para compreender essas razões de produção, você precisa acessar cada projeto, para compreender como que é uma razão empresarista, por exemplo, no Brasil bancária, que faz com que a gente se exaure de pagar juros cotidianamente, que a gente pague o crédito, mas que o crédito seja um limitador. Porque o crédito é um limitador. E não o crédito não faz. O crédito te coloca uma dívida antes de você consumir. Você nem consumiu, você já está devendo. Então, será que o crédito é, de fato, um facilitador da vida? Então, quer dizer, a gente precisa acessar. É claro, é uma referência. Para mim, o Bill Shinhan, hoje, é uma referência elementar para compreender essas novas identidades pós-estruturalistas. E como essa arena de significação passa a ser incorporada para esse ato e essa divisão entre classes. Mas, ainda assim, você precisa acessar cada projeto para compreender como eles acontecem.